Fala, fala, meu povo. Aqui é o professor Eduardo Marques. Aqui temos um novo vídeo, né, sobre transporte de energia e desenvolvimento econômico, né? Aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre os modais de transporte, né? Aqui a gente já pode observar, né, a presença de três ali modais, importante para a gente discutir, né? Mas uma coisa inicial que eu quero falar com muita atenção é que desses modais nós temos dois fatores que a gente tem que levar em consideração. Primeiro é a questão da distância, né? E a questão do tempo, tá certo? Então, olha, muito importante a gente imaginar que, a depender do tempo e da distância, esses modais vão ter vantagens e desvantagens diferentes, né? Então, vamos ver aqui. Na parte aquática, né, a gente tem os transportes marítimos e fluviais, né? A parte marítima, a gente observa a presença importante dos portos, né? Então, veja, um país que tem saída para o mar, um país que tem portos, é claro que é um país que lucra, um país que prospera economicamente, um país que consegue ter um contato maior, né, com várias partes do mundo, está aberto aí para esse mercado internacional, né? E aí os portos, na verdade, é o destino final daí do escoamento da produção que acontece internamente no país, né? Aqui no Brasil, as fronteiras agrícolas, elas são áreas de alta produção, né? Por exemplo, de soja, que escoa essa produção para os portos, e esses portos estão ligados aos principais mercados consumidores, né? Os principais compradores aqui, o Brasil vende para a Europa, vende para a China, vende para os Estados Unidos, né? Então, o Brasil ele se destaca, né? Principalmente aí na venda do minério de ferro, na venda de soja, tá bom? A gente vai discutir melhor sobre isso lá na frente. Na parte fluvial, a gente observa os rios como é, grandes vias de circulação, né? De transporte aquaviários, e aqui a gente destaca a Amazônia, né, como uma área de planície sedimentar, né, muito importante aí para o escoamento da produção nas para os portos, né? Os terrestres, nós temos o rodoviário, ferroviários tubulares, né? A gente observa que o Brasil ele privilegiou bastante o uso de transportes rodoviários, né? Então veja, o Brasil ele colocou como prioridade a construção de rodovias. E claro, um país como esse ele fica altamente dependente, né, da variação do petróleo, né, no mercado internacional. Qualquer variação do petróleo atinge diretamente a nossa economia interna, né? Então, a gente vai ver isso daí lá na frente, sobre a geopolítica do petróleo, né? O ferroviário, aí nós temos esses transportes ferroviários que no Brasil passou por um processo, né, de diminuição das linhas ferroviárias, né? A gente vai discutir também lá na frente. O tubular, né, que aí são transportes por tubos, aí a gente vê trens, né, a gente vê metrô, a questão dos dutos, né, do material por dutos, tá bom? E o aéreo, né, pessoal? A gente sabe que o transporte aéreo é o que vem crescendo, é o barateamento dos transportes aéreos, das passagens aéreas, tá certo? Para longa distância ela é boa, mas para curta distância nem tanto. A migração pendular aérea já não é uma realidade, né? Na verdade, a realidade do transporte aéreo, ele não está vinculado ao cotidiano do brasileiro, né? Não está relacionado ao cotidiano brasileiro. O aéreo, ele é restrito, né, para pessoas com uma certa aquisição, né, apesar do barateamento das passagens. Seguindo aqui, né, pessoal, a gente pode observar as vantagens e desvantagens. Por exemplo, o rodoviário, a vantagem, né? Aí você tem um transporte dentro dos centros urbanos, né? Qual é a desvantagem? As más condições das vias públicas. O aquaviário, maiores cargas, né? Então você consegue transportar grandes cargas de exportação e importação, né? Qual é a desvantagem? A desvantagem é porque está distante dos centros de escoamento dessa produção, que são os portos, né? Então, o aquaviário,
ele vai escoar para os portos, né? Essa produção, né? O aéreo. O aéreo, ele é ágil, ele é rápido. Agora, ele tem alto custo, seria a grande desvantagem dele, né? O ferroviário tem a alta capacidade de escoamento de carga. Mas qual é a desvantagem? Os horários são restritos, né? E aí, pessoal, no aquaviário, a gente pode observar, por exemplo, lá no marítimo, aí nós temos dois tipos, né, de modais, aí, no caso do marítimo, né. Tem a cabotagem, né, que é feito de porto em porto dentro do país, né, quando você escoa a produção de porto para porto, né. E temos o escoamento de, de produção a longas distâncias, que é a longo curso, por exemplo, o escoamento internacional, né, exportação de materiais, de produtos para outros mercados internacionais, por isso que ele é de longo curso, né? No Brasil, né, essa divisão do modal, a gente observa que o rodoviário ele atinge mais de 65%, né? Então veja como o Brasil ele é dependente desse transporte, desse meio de transporte. Na questão dos portos, veja que a grande quantidade de portos se concentra ali na região concentrada sudeste, sul do Brasil, né? Em azul a gente observa o que são os portos administrados pela companhia Docas, controlados pela União. Em vermelho nós temos os portos administrados por estados e municípios, e aí nós temos alguns portos privados, né? Como a de Imbituba, né? Imbituba, em Santa Catarina, né? Beleza? E aí, pessoal, uma coisa importante que a gente tem que pensar, né? Essa produção na parte centro-oeste, norte, nordeste do Brasil vai para todos esses postos. Só que esses postos estão voltados para o Atlântico, né? E aí o Brasil, vendo a necessidade de ter também acesso para o Pacífico, criou aí a Estrada do Pacífico Interoceânica Brasil-Peru, né? Que aí é uma estrada que sai lá do Acre, né, Rio Branco, e escoa a produção para o Peru, né? E aí esse escoamento, essa outra via, né, de escoamento, ele vai para o Pacífico, né, dando aí uma nova rota, né, desse escoamento. E aí, ó, representação da movimentação. Mais de 27% dessa movimentação em 2017 esteve no Porto de Santos, muito importante, Porto de Santos, né, o mais tradicional, né, que tem maior movimentação. Chega ali, o mais perto que chega ali é de Itaguaí, Septiba, né, tá certo? A gente pode observar também na questão do transporte hidroviário, o Solimões Amazonas, que tem a maior extensão em quilômetros, né? É, fica a passos largos em primeiro lugar, né? Mais 16 mil quilômetros de extensão. Então, veja a importância do transporte hidroviário nessa região, uma região sedimentar de planície, né? 12,3% das cargas movimentadas no porto brasileiro passam por essas hidrovias em 2011, né? E apenas o rio Amazonas e seus afluentes, a rede fluvial lacustre do Rio Grande do Sul e os rios da bacia do Paraguai têm condições favoráveis, condições naturais favoráveis para a navegação, né? Outras regiões já não são tão favoráveis, né? A gente pode perceber, por exemplo, ó, o Paraná Tietê é uma área que tem muita queda d'água. Então, é comum ter a presença de hidrelétricas, né? O São Francisco, ali também, né? Tem uma região da Diamantina ali, né? Minas Gerais, Bahia, né? Uma região mais acidentada, né? Planaltos, que já não tem uma condição favorável para navegação, né? Já não serve para o transporte rodoviário. Mas isso também não quer dizer que o Amazonas não tem hidrelétrica. A gente vai falar lá na frente, né, sobre a presença de hidrelétricas na região Amazonas. Aqui nós temos o perfil regional das cargas, né? As hidrovias do Brasil, no norte, o principal material, mercadoria é soja e milho. No Nordeste, a gente vê a presença de minério de ferro, carvão, ferro, aço. Né? No Sudeste, nós temos a presença de minério de ferro, açúcar e milho. Né? Tem também a presença de containers, soja, né? Petróleo, fertilizantes, como principais mercadorias. E lá no Sul, né? Mais especificamente lá no Paraná,
As principais mercadorias são soja, containers, fertilizantes, açúcar, milho, petróleo, né? Aí a gente vê como destaque aqui no Brasil a Ponta da Madeira, lá no Maranhão, né? Com um crescimento de mais de 21 milhões de toneladas, né? Com a exportação de minério de ferro. E aí isso mostra que o nosso principal perfil em 2019 foi minério de ferro, e soja em segundo lugar, né? Enquanto que de importação, a gente importa containers, petróleo, veja como a gente é dependente, um país dependente de petróleo e os seus derivados, e os adubos, né? Principalmente para o fertilizantes, né? Principalmente para a produção agrícola, agropecuária, né? Agora, interessante a gente pensar no minério de ferro como, por exemplo, uma produção que não depende tanto das oscilações climáticas, né? A gente sabe que um país agrícola é um país que tem uma sensibilidade às mudanças climáticas, né? Um país que tem uma economia totalmente voltada para o setor agrícola, né? E aí, veja, uma coisa importante que a gente também tem que pensar, como é hoje? Hoje o Brasil é praticamente um país rodoviário, totalmente voltado para esse modal. E aí 25% é ferroviário, 12% é aquaviário, né? E a gente emite aí 39 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Né? Agora, como seria uma matriz equilibrada? Aí o importante seria colocar o rodoviário, ferroviário e aquaviário em porcentagens próximas, né? E isso faria com que a gente diminuísse bastante o dióxido de carbono, né? Passaria de 39 para 31 milhões de toneladas. Então é possível, né, aumentar em 20% o volume de transporte se emitir 1 grama a mais de dióxido de carbono. Olha que interessante, né? A gente vê como o país ele se comporta nas redes ferroviárias e rodoviárias, né? Olha, de 75 para 2005, veja como aumentou a rede rodoviária e veja como diminuiu a rede ferroviária. O Brasil, ele é um dos poucos países, se não for o único, né, que passa por esse processo de diminuição da rede ferroviária. Para as rodovias, a gente pode observar o alto custo de implantação, né, de manutenção, altos índices de acidentes, né, privatização, que aí a gente imagina que é, na verdade, criticamente pensando, um tiro no pé, porque aí você tem um duplo pagamento de impostos, né? Empresas querem lucrar, né, meu povo? As empresas, eles querem o deles, né? Então a gente teria que pagar 2 vezes mais, e aí privatizar a rodovia e seria encarecer ainda mais, né? Onerar o povo, né? Onerar o salário do trabalhador, flexibilidade no transporte, né, de cargas, isso é um fator importante. E aí você também tem a menor dependência dos aspectos físicos, né? Daria para driblar mais ali os modelados do relevo, né? Agora, a questão central, dependência energética diante da elevação do preço do petróleo. Aí é o nosso grande gargalo, né? A gente vai falar melhor sobre isso. E a construção de rodovias no Centro-Oeste para expandir as fronteiras agrícolas e aliviar os conflitos fundiários. Olha que questão importante, né? É, na questão ferroviária do mundo, veja que os países mais ricos, né? Aqui nós temos algumas zonas de grande desenvolvimento, como a costa leste dos Estados Unidos, a Europa ocidental central, e nós temos o Japão. Né? Seria ali 3 zonas de alto crescimento econômico, e essas 3 zonas têm uma coisa em comum: a valorização do transporte ferroviário. Né? Como não só transporte de escoamento da produção, mas também de utilização de passeio, né? Transporte de passageiros. Né? Então, veja a China desenvolvendo muitos transportes ferroviários, veja a Índia também, veja aqui no contexto da América do Sul, o Uruguai, né, se destacando, veja a Austrália, ali na costa mais desenvolvida da Austrália, que é a costa leste, com grande presença de ferrovias, né. E aí na questão aérea, né, a gente observa que em 2011 o governo federal ele inicia a concessão
para a exploração privada dos aeroportos brasileiros. E aí é o entreguismo, né? O aumento da oferta contribui para o barateamento das passagens aéreas, tornando esse modal o mais utilizado do Brasil. A gente pode observar do ano de 2009 para cá, o aumento, né? Ali temos algumas oscilações dos voos domésticos, mas nós temos o aumento dos voos internacionais, né? E aí você tem uma oscilação interessante, né? Mas o importante é que saímos de 2009 no total de 800 mil, né, voos, né, para mais de 900 mil voos em 2018, né? Veja que a concentração ainda é maior no Sudeste, no Sul, né? Os quadradinhos verdes, eles mostram o número de passageiros, né? A concentração do número de passageiros. As linhas vermelhas, a intensidade do número de passageiros. Então, veja como se concentra ali no Sudeste, no Sul, né? A região concentrada industrialmente. A questão do VLT, do metrô, seriam alternativas para as cidades, tá bom? A diferença é que o VLT, ela tem menos vagões, cabe menos passageiros, é mais lento, enquanto que o metrô tem mais vagões, cabe mais passageiros, é mais rápido. Agora, a questão é que a implantação do metrô é mais cara e nem toda cidade necessita tanto do metrô, né? O VLT a gente vê aqui na realidade de Sobral, né? Tem Fortaleza. E, na verdade, o VLT ele mostra ali conflitos urbanos, né? Existem muitos problemas relacionados com a implantação desse empreendimento, né? Desse setor, aliás, desse transporte, né? Que pode trazer algumas soluções, mas também, né, pode trazer grandes dores de cabeça na questão da organização da cidade, né? A organização dos centros urbanos, né? Pode gerar mais conflitos, pode gerar um problema que é crônico nas cidades, que é questão de organização do transporte, né? A organização do trânsito, né? Que as grandes cidades brasileiras nós temos um problema muito sério, né? Olha, veja, a outra alternativa é a ciclofaixa, né, pessoal? Ciclovia, ciclorrota, né? A gente sabe a necessidade da gente ter um ambiente mais saudável, diminuição de dióxido de carbono, pessoas vivendo na cidade de forma mais saudável e ter ciclovia, ter ciclorrota, né? É necessário para a gente ter uma cidade mais saudável, mais justa, né? A gente tem que fazer uma cidade voltada para o pedestre, para o ciclista, né? A fim de ter uma qualidade de vida melhor, né, pessoal? A gente sabe que a bicicleta ela dá melhores condições de vida, não tem congestionamento, né, pessoal? A gente pode observar a bicicleta como transporte que você consegue ter mais liberdade para se locomover, né? Abranda o aquecimento global, certo? Dá aí uma qualidade de vida melhor ah, para os habitantes, né? Então, existe muitos benefícios, é importante ter essa política de incentivo às ciclovias, ciclorrotas, ciclofaixas, né? Aqui em Camusim mesmo, a gente não tem, né, nenhuma política, nenhuma ideia. Eu espero que tenha, espero que seja colocado em prática, porque uma cidade de Camusim, ela necessita, é uma cidade perigosa para quem pedala, é uma cidade perigosa para quem é pedestre, e tem que ser sustentável. Uma cidade que não tem ciclovia, não tem ciclofaixa, não tem ciclorrota, é uma cidade atrasada, ultrapassada, velha, e uma cidade como Camusim precisa ter esse sistema de transporte para a melhoria da qualidade de vida, né, pessoal? Na questão energética, a gente pode pensar aqui, né, que o carvão mineral, o petróleo e o gás natural representam grandes porcentagens da matriz energética mundial, né, pessoal? E aí, claro, se a gente for fazer uma comparação do mundo, o mundo tem 85,7% de energias não renováveis e apenas 14,39% de renováveis. Na OCDE, dos países em desenvolvimento, certo? 89,4% é de não renovável e 10,6% de renovável.
Na realidade do Brasil, nós temos ali um meio termo, renovável e não renovável, né? Grande parte é não renovável. Desses não renováveis, 62% utiliza óleo e 22% utiliza gás. Olha a nossa dependência aos combustíveis fósseis. Na questão do renovável, foi 38% etanol e bagaço, 18,5% lenha e carvão vegetal, 27,9% a utilização da água como fonte de energia. Então, pessoal, no Brasil, grande parte da geração de energia elétrica, ela é hídrica, mais de 50% ela é hídrica. 8,8 é eólica, 8,4 é biomassa, 7,6 gás natural. Então, a gente vai discutir melhor sobre essa questão hídrica, mas vamos fazer uma comparação na questão do consumo de energia no mundo, né? Então veja, o consumo de terawatts em 2008 dos 20 primeiros maiores consumidores do planeta. Um terawatt, ele é igual a 1 milhão de megawatts hora, ou a 1 bilhão de microwatts hora. Então veja, ó, nos Estados Unidos e a China, eles estão lá na frente de produção, né, de consumo. Tá. Se o consumo ele supera a produção, é necessário importar energia dos países que mais possuem, produzem recursos energéticos. E o Brasil está na ponta de um país que tem grande potencial de geração de energia eólica e solar. Então, o Brasil está lá na ponta. Os Estados Unidos tem um consumo muito maior de energia, muito maior do que produz. Ele consome muito mais energia, né? Então, os Estados Unidos têm que importar essa energia, né? Então, vamos fazer uma comparação, uma diferença da energia renovável e não renovável. Veja, o petróleo, ele não é renovável. Ele não é renovável por quê? Porque a velocidade da produção do petróleo ele é menor do que a velocidade de extração desse recurso pela sociedade. Quer dizer, a natureza ela é mais lenta para fazer petróleo, né, em comparação com a nossa necessidade de ter petróleo. O petróleo é uma decomposição da matéria orgânica. Então, ele não é renovável nesse ponto, enquanto que o álcool ele é renovável. Por quê? O álcool ele acompanha a velocidade de extração do material, dessa velocidade de exploração antrópica da sociedade, né? Tá certo? Então, por isso que o álcool ali industrial, né, proveniente do processamento da cana-de-açúcar, ele é renovável, porque ele consegue acompanhar essa necessidade de exploração, né? Aqui a gente tem duas diferenças de energia, primária e secundária. A primária, ela é usada diretamente para um trabalho de geração de energia e geração de calor, certo? E a secundária, ela é usada para gerar uma outra energia. Por exemplo, a lenha, ela, quando é utilizada para cozinhar alimentos, ela é primária. Você está utilizando diretamente a lenha ali para cozinhar o alimento. Agora, quando a lenha ela é utilizada para alimentar uma caldeira, ativar uma caldeira, para essa caldeira gerar uma energia elétrica, isso é secundário. Então, essa lenha que ativa uma caldeira, ela é muito comum nas termoelétricas, né? A gente vai ver essa situação lá na frente, né? Na questão das convencionais e das alternativas, as convencionais, elas são usadas em grandes quantidades e em diferentes formas na sociedade, como o petróleo. Existem várias formas de utilizar o petróleo, né? Existe, na verdade, a partir do fracionamento do petróleo, vários derivados do petróleo. Então, ela é convencional. E a sociedade ela depende do petróleo cada vez mais, né? E aí se vê o convencional, né? A necessidade, estamos acostumados a ter petróleo, né? Agora, a alternativa é aquilo que vai substituir. Ela é utilizada em pequenas quantidades e ainda está em fase de pesquisas de implementação, como a energia solar, né? E cada vez mais está aí na boca do povo, está entrando na casa das pessoas, as pessoas estão instalando suas placas, apesar que a partir de 2023 nós vamos ter a taxação dessa energia, então muita gente está correndo para implantar essa energia nas casas.
O petróleo, né, pessoal, existe essa dependência desse combustível, né? Ela gera energia elétrica, tem aquecimento do ambiente, mais da metade é para o setor de transporte, de 20 a 25% é aquecimento industrial e doméstico e apenas 10% é para a indústria química, né? O mundo, ele vê a necessidade de ter petróleo, né? A necessidade de consumir esse material. O aumento dos fluxos comerciais e o consumo de energia com transporte de mercadorias, vê-se aí na necessidade de ter esse petróleo, né? Veja essa esquematização. Energia calórica em mecânica, transforma-se energia calórica em energia mecânica, de energia mecânica em elétrica. Aqui nós temos a questão da termoelétrica. A energia calórica é a queima do combustível, do óleo combustível, petróleo e do carvão mineral. Você tem ali a queima do carvão, esse carvão ali aquece a água, que gera um vapor que aciona ali uma turbina. Essa turbina está ligada com o gerador, que transforma a energia mecânica em elétrica e é distribuída pelas torres de transmissão, né? Veja, nós tivemos aí grandes problemas na questão do vazamento de petróleo, contaminação das praias. Existem muitas embarcações que estão navegando por aí ilegalmente, barcos piratas. Tivemos o caso do derramamento do petróleo, desse óleo, nas praias do Nordeste, que até hoje nós sofremos com isso, né, pessoal? Com esse derrame desse óleo em ecossistemas sensíveis como os manguezais, né? Gerando aí impactos ambientais tremendos, né? E aí, só para a gente ver aqui essa situação, o petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos, que é a combinação de carbono com hidrogênio, né? A formação dele é uma matéria orgânica, vegetal ou animal, retirada lá do subsolo, lá no oceano. Pode ser retirada também aqui no continente, né? Mas é mais comum ali no oceano. E ele encontra-se nos subsolos. Os terrenos, eles são sedimentares, ali do período Cretáceo, da era Mesozoica, e Terciário da era Cenozoica. Quer dizer, são duas eras bem atuais do atual éon fanerozoico que a gente vive. E aqui, né, pessoal, a gente tem a rocha de reservatório do petróleo, que a gente chama de pré-sal. Por quê? Porque é uma camada que está abaixo do sal, né? Camada de sal. E aí a gente chama o petróleo de pré-sal, né? Desse petróleo, a depender da temperatura, a gente tem variados tipos de produtos, né? Do betume ao gás de petróleo. A depender aí de 350 graus, a gente gera o betume, a menos de 25, gás de petróleo, né? E isso é a coluna de fracionamento, né? A gente tem variados tipos de produto a partir, né, do aquecimento desse material bruto, que é o petróleo bruto, né? Na questão da geopolítica do petróleo, até 1960, esse petróleo ele era controlado por 7 empresas, que a gente chama de 7 irmãs. Temos a Exxon, Texaco, Mobil, Amoco, Chevron, Estados Unidos. Royal Dutch Shell, País Baixo, British Petroleum, Reino Unido. A OPEP é uma organização dos países exportadores de petróleo. Eles basicamente controlam a produção, a mercadoria, a comercialização desse petróleo, né? Praticamente não tem concorrência, por isso que a gente chama de cartel, né? Eles comandam, eles mandam, é um monopólio, né? E aí, pessoal, o importante a gente ver aqui na América do Sul, a gente tem a presença do Equador, da Venezuela, como representantes dessa OPEP, né? Temos alguns países da África, desculpa, do Oriente Médio, né? E a oscilação desse preço do petróleo depende muito dos conflitos no Oriente Médio. A gente já viu isso na história. O petróleo é uma arma política, ele aumenta os preços a depender dos conflitos, né? Essa oscilação ele vem das instabilidades no Oriente Médio e os países desenvolvidos eles vêm buscando diversificar essas fontes para não ficar dependente, né, desse petróleo, aumentando aí o número de países importadores e intensificando investimentos das empresas petrolíferas. Temos aí 3 guerras, né? O Yom Kippur, que foi Israel contra o Egito. Naquele tempo, o petróleo subiu de 3 para 12 dólares, né? E as 7 irmãs lucraram bastante e os países como o Brasil saíram prejudicados com o aumento do preço do petróleo, né?
Temos também a invasão do Iraque no Kuwait em 1990, né? Isso fez o petróleo ultrapassar $40, né? E aí, depois que os iraquianos saíram de lá, o petróleo baixou para $20. E a invasão da Rússia no Cáucaso, né? Essa região, o Cáucaso, ela é uma região muito rica em petróleo, tá certo? Está ali perto do Oriente Médio, é uma região de transição, Ásia, Europa, né? E também é uma região de alto conflito, né? Na questão do gás natural, a gente vê, ó, é um hidrocarboneiro, é frequentemente encontrado junto com petróleo, se forma no mesmo terreno. O aumento do consumo nas últimas décadas foi bastante expressivo, né? E aí nós temos, em comparação com o petróleo, é menos poluente, as reservas naturais têm maior durabilidade e são melhor distribuídas nos continentes. Agora, relacionado ao carvão mineral e ao urânio, tem menos custo de geração de energia elétrica, mas o custo de exploração e transporte por gasoduto são maiores do que os do petróleo. Veja aí que, comparado com os países mais desenvolvidos, ou em desenvolvimento, ou em destaque na economia mundial, né? O Brasil está longe, né? Então, nós produzimos 25 bilhões de metros cúbicos por ano. Os Estados Unidos está lá na ponta, né? A gente pode observar também a questão do carvão mineral. Do ponto de vista da geologia, o carvão mineral é uma rocha que possui alto teor de carbono não cristalizado. A formação dele é de sedimentação e decomposição nas estruturas internas do solo, em condição de baixa quantidade de oxigênio. Com presença de organismos vegetais, soterrados há 300 milhões de anos. Nós temos 4 tipos, temos o antracito, ulha, lignito e turfa. O antracito, ele tem alto teor de carbono, a turfa tem baixo teor de carbono. O antracito está mais soterrado, então tem mais tempo de formação, mais pressão e mais temperatura. E tem mais teor de carbono, gera mais energia, mas tem menos água, né? Mas, vamos dizer assim, pelo calor calorífico, o antracito ele é muito mais valorável, né? Ele é mais caro, né? Para gerar energia. Na questão da energia nuclear, a gente sabe que a energia nuclear é a partir da fissão nuclear, né? A divisão do átomo de metais pesados, como urânio, plutônio. Né? Isso em 1938 foi conseguido. Foi utilizado na Segunda Guerra Mundial como arma, e a gente sabe que ainda é, né, utilizado como arma. Mas, depois, para fins pacíficos, o Brasil utiliza a energia nuclear para várias atividades. Nós temos o Angra 1, 2 e 3, a gente vai ver isso lá na frente, né? Então, existem muitas usinas termonucleares na Europa, nos Estados Unidos. A Europa é altamente dependente, né, dessa energia. Ela é uma boa alternativa para o petróleo, tá certo? Existe altos desenvolvimentos, claro que existe todo aquele perigo de vazamento do material, pode trazer impactos negativos a longas escalas, né? Muito perigoso, né? Mas é uma boa alternativa. Qual é o problema? Na questão econômica, tem altos custos, né, da construção, né, das centrais e desenvolvimento de tecnologias. Na política, está relacionado com bombas atômicas. Tem a questão da Rússia, tem a questão do Irã, tem a questão da Coreia do Norte. São países perigosos que utilizam a energia nuclear para fazer armas nucleares. E a questão ambiental, né, que é o destino do lixo atômico. Para onde a gente vai levar esse lixo, né? Veja que na estrutura, né, esquemática da geração de energia nuclear, nós temos ali no vaso de pressão, né, o pressurizador, o aquecimento do material, o enriquecimento do material, que gera ali um vapor que vai para as turbinas, tá certo? E essas turbinas são ativadas, tá certo? Transforma ali a energia cinética, a mecânica, né? Em energia elétrica, né? A partir do gerador e distribuído pelas torres de transmissão, né? Aqui no Brasil nós temos o Angra 1, 2 e 3. Veja que a 3, a 2 é o que mais gera energia, tá certo? Isso lá no Rio de Janeiro, tá bom? Interessante. Mas nós sabemos que a gente produz em larga escala a energia hidrelétrica.
A hidrelétrica, ela é uma antiga fonte de energia. Ela vai desde os tempos de moinhos movidos a rotas de água, né? Atualmente, o movimento natural das águas, ela é utilizada para a produção de energia obtida nas usinas hidrelétricas. A energia inicial é a força da água em movimento, energia potencial, encontrada nos rios, em altos volumes d'água e desnível dos cursos de rio. A construção de barragens, ela acumula água e aumenta o desnível do rio. Na verdade, ela desregula esse fluxo do rio. A passagem da água pelas tubulações movimenta as turbinas, transformando a energia potencial que vem da força da água em mecânica. A turbina está ligada a um gerador e esse gerador transforma a energia mecânica em elétrica, como aí você pode ver aí na esquematização, né? Transformação da mecânica, movimento da água, em energia elétrica a partir de um gerador, tá bom? Então veja, ó, aqui no Brasil a gente tem lá Itaipu a maior usina hidrelétrica, uma das maiores do mundo. Na verdade, ela é capaz de abastecer o mundo em 43 dias. Ela está entre Brasil e Paraguai, por isso que é binacional, né? Qual é a vantagem? A vantagem ela é uma energia renovável, não polui a atmosfera, longo tempo de vida das usinas, baixo custo. Qual é a desvantagem? Provoca inundações, desapropriações, alagamento de comunidades ribeirinhas. Na Amazônia a gente tem essa realidade, a Amazônia é uma área de planície, aí você pensa, cara, então não dá para botar em energia hidrelétrica para lá, mas eles colocam, e aí é um impacto, né, que você desregula esse fluxo, causa o desnível dos rios, né, gera aí desmoronamento das margens, assoreamento dos rios, modifica o ciclo natural da água, compromete a vida aquática. Olha aí em Ji-Paraná, né? Rondônia, o impacto ambiental gerado pela usina hidrelétrica de Giral, né? O sol é uma alternativa, ela não polui, é renovável, existe em abundância, mas ela ainda é economicamente inviável. Mas a gente sabe que já tem muita gente que consegue financiar, né, pagar em algumas prestações. Essa placa não é barata, por isso que ela se paga de pouquinho, né? Existe a situação, né, dessas placas aí sofrer taxação, tá certo? Mas por isso que tem muita gente correndo para comprar lá, adquirir logo o seu ainda nesse ano, né? A obtenção dessa energia, ela pode ser direta pelas células fotovoltaicas, né, de silício, é alto custo, mas ela também pode ser indireta. Construção de usinas em áreas de grande insolação, a instalação de espelhos côncavos, como aí na imagem, direcionado para um determinado local. E aí você distribui essa energia, né? O álcool, ele é alternativo. Ele vem a partir da cana-de-açúcar, eucalipto da beterraba, utilizado para motores de veículo, produz energia elétrica. Ela polui menos que a gasolina, porém ela nunca vai substituir a gasolina. Por quê? Porque para a gente ter ser autossustentável com o uso de álcool, a gente teria que plantar muita cana de açúcar, muito eucalipto, muito beterraba. Então, imagina aí no conflito fundiário, imagina aí nos problemas de terra que nós teríamos. Ó, por exemplo, para abastecer uma frota de 200 milhões de veículos é necessário 1 milhão de quilômetros quadrados de cana-de-açúcar. Isso daí é 10% do território dos Estados Unidos, então é altamente inviável e real. A energia eólica, ela é abundante, ela está aí para produzir energia de baixo custo, energia de cataventos, consegue explorar ventos de mais de 10 metros por segundo, são imensas pás de 100 metros, não interferem nas transmissões de rádio e TV, são controlados por computadores, mas, claro, as eólicas na offshores e as onshores, como você pode ver aí, essas na terra são onshores, provoca grandes conflitos territoriais, conflitos fundiários, né? Aqui no Ceará mesmo, a gente tem problemas de impacto ambiental gerado por esses cataventos, né? Algumas pesquisas falam sobre os ruídos que eles provocam e que desorientam os pássaros, né? Provocam aí mudanças de rotas de migração de pássaros, tá bom? Então, ela não é tão utilizada pela população, né? E temos vários casos de desapropriação de terras para a instalação dessas usinas, né?
calor da Terra, centrais geotérmicas, também é uma fonte de energia alternativa. Ela é a partir da transformação do calor interno da Terra em fonte de energia. Na escala de exploração, o seu uso ele aumenta de acordo com as necessidades e, concluir a instalação, a operação é baixa. Aí, claro, o vapor da Terra, né? Aliás, o vapor de água que vem a partir do calor da Terra ativa, né, esses canos, tá certo, de calor que aquece uma câmara de água, e aí a mecânica é parecida com as termoelétricas, né, parecidas com as nucleares, que você ativa uma turbina, a turbina transforma ali, né, aliás, o alternador transforma ali a energia mecânica em elétrica, né, e aí é distribuído nas torres de transmissão. O biogás também é muito utilizado, né? Em alguns países, mas e tem o metano, que ele é poluente a partir das reações anaeróbicas, que são reações que não utilizam oxigênio, né? E é uma ideia boa porque utiliza o lixo, né? A matéria orgânica existente no lixo. Seria um destino muito inteligente, né, do lixo. E é utilizado para gerar gás combustível do uso doméstico ou em veículos. Pode ser obtido em aparelhos chamados biodigestores, na qual processa a fermentação do esterco, folhas de árvores e outros compostos orgânicos, né? E altamente utilizado, é uma alternativa para as áreas rurais. É isso? Pessoal, muito obrigado, valeu, espero que você tenha resistido até aqui, né? O vídeo ficou longo, mas o assunto é longo, mas valeu. Até a próxima, tchau, tchau. Fui!